Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta quinta-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está no canto da tela. E veja os destaques dessa edição. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, começa a pesquisa oficialmente no dia 1º de agosto. Ponte da Integração atinge 90% de execução. 28 de julho de 2022, Dia do Agricultor. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que a Ponte da Integração Brasil-Paraguai está com suas obras na reta final. Faltam apenas 17 metros para conectar as duas margens. A união do Brasil ao Paraguai através da nova Ponte da Integração está cada dia mais próxima de ser concretizada. Faltam apenas 17 metros para ligar uma ponte à outra, segundo a Itaipu Binacional. O vão central será fechado pelas aduelas que compõem a via. Todo o avanço dos trabalhos supera 90% do total previsto. No país vizinho, o trecho número 17 já foi lançado. Já do lado brasileiro, as 18 aduelas já foram instaladas. As aduelas são peças mistas pré-fabricadas de metal e concreto, usado para dar forma à via da ponte. A previsão é que a construção seja finalizada antes do mês de setembro e a conclusão total do projeto está previsto para o último trimestre do ano. A colocação das estruturas foram iniciadas em outubro de 2021. A previsão é de 37 aduelas metálicas, 18 em cada margem do rio e uma no centro, que unirá as duas margens. E agora o DC Notícias Web fala da preocupação com acidentes domésticos envolvendo crianças. Nós entrevistamos o Corpo de Bombeiros, que traz algumas dicas para a prevenção das famílias. As principais ocorrências que a gente percebe que poderiam ter sido evitadas, Sempre manter os cabos de panela para dentro, virados para dentro do fogão, para que a criança não tenha acesso para puxar esse cabo e derrubar o conteúdo que está quente dentro, podendo ocasionar grande queimadura. Cuidado com os armários, sempre tentar deixar com uma trava, para que a criança não tenha acesso a facas, espetos ou outro material que possa causar algum tipo de ferimento. Numa lavanderia, por exemplo, sempre manter o equipamento de limpeza num local em que a criança não tem acesso, visto que ela pode fazer a ingestão de algum líquido ou algum outro produto que possa causar uma intoxicação ou uma queimadura. Num local com piscina, sempre manter a tela de proteção para que a criança, num descuido, ele não acabe caindo dentro da piscina e venha se afogar. Também cuidado com os ralos, sempre deixar eles bem tampados para que não possa ser puxado ali através do cabelo também. Num banheiro, numa situação de banho, por exemplo, mesmo que seja uma quantidade pequena, numa banheira, nunca deixar essa criança sem supervisão. Todo cuidado é pouco quando a gente fala em criança, em cuidados em casa? Isso, todo cuidado é pouco e essa criança ela sempre tem que estar supervisionada por um adulto responsável a fim de evitar qualquer acidente doméstico. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, inicia a coleta de dados do Censo Demográfico 2022 no dia 1º de agosto em todos os municípios brasileiros. Os dados servem de base para a elaboração de políticas públicas, decisões de investimentos da iniciativa pública e privada para a próxima década. Ter mais informações sobre o país em que se vive é imprescindível para construir um futuro melhor. É por isso que, por base de pesquisas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornece dados à sociedade civil e às esferas governamentais. O Censo Demográfico é uma dessas pesquisas feitas, e ele tem como objetivo realizar a contagem da população e também analisar os parâmetros de como está a vida dos brasileiros. Lembrando que o último censo foi feito em 2010, e seguindo o parâmetro de 10 em 10 anos, um novo censo deveria ter sido feito em 2020, mas com a ocorrência da pandemia, ele foi adiado, e agora acontecerá nesse ano de 2022. Assim, a partir do dia 1º de agosto, um novo censo irá começar, e tem previsão de duração de 5 meses, mas poderá ser prorrogado de acordo com a necessidade, uma vez que, para ter um parâmetro mais próximo possível da realidade do Brasil, serão visitadas 5.570 municípios,
71 milhões de residências e aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Lembrando que responder às perguntas dura em média 15 minutos e é essencial para construir dados concretos de como está o Brasil, para que posteriormente projetos de impacto social possam ser feitos com uma precisão maior. Mas em caso de alguma suspeita, é importante lembrar que os recenseadores usam uniformes e que é possível confirmar a identidade ligando no número na tela. Para mais, a Câmara de Foz, na sexta-feira, dia 29 de julho, em conjunto com o IBGE, irão promover na própria Câmara a REPAC, a Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo, que tem como objetivo explicar como a pesquisa irá acontecer na cidade, trazendo uma visibilidade e transparência para o movimento. O governo argentino pretende aumentar o número de agentes na aduana que faz fronteira entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu. A iniciativa busca agilizar o trâmite fronteiriço e diminuir as longas filas para entrar no país vizinho. Para quem visitou Puerto Iguaçu nessas últimas semanas, deve ter percebido uma espera grande nas filas para entrar no país. Segundo o governador de Misiones, junto com o ministro de Imigrações, pensando em agilizar esse processo, os servidores dos guichês da aduana irão aumentar, auxiliando assim o trâmite de imigrações. Além de aumentar o efetivo, as melhorias também vão acontecer na infraestrutura local, auxiliando assim para os turistas que desejam visitar a fronteira. Com o desejo de aumentar o número de visitantes, a Câmara do Comércio de Puerto Iguaçu está realizando uma pesquisa para movimentar a atividade turística da região. Os dados irão coletar informações sobre as quantidades de pessoas que visitam o país e também sobre as longas filas que se formam na fronteira. E os levantamentos feitos após a pesquisa irão auxiliar na análise da situação da travessia fronteiriça. A pesquisa pode ser feita através do link indicado na tela e ela pretende trazer o maior número de melhorias para uma travessia ágil e eficiente, além de proporcionar a criação do corredor turístico. A cultura ucraniana foi apresentada nas Cataratas do Iguaçu. O espetáculo encantou turistas que visitavam o atrativo. Foz do Iguaçu. Além das deslumbrantes belezas naturais locais, os turistas que visitam a cidade também têm o contato com outras culturas. No Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, a cultura ucraniana foi representada nesta terça-feira, dia 26 de julho, pelo grupo Pavlinchenko Folkloric, um grupo com mais de 50 anos de história. O diretor artístico do grupo se animou com o fato da exibição acontecer nas Cataratas de Iguaçu. This is the most beautiful, one of the most beautiful places in the whole world. So being in Brazil and not visiting Cataratas in Iguaçu Falls, it just, for us it's very natural. Because when we are here, we must be here because that's the place to be. And that's the reason why we include in our tour, and we are actually touring in South America, 2 countries, Argentina and Brazil. So, and that's the reason why Iguaçu Falls, Cataratas were included in our tour. And also performing in front of those waterfalls. Actually, I think we are the first dance group from Canada who performs in front of those beautiful. It's a very special place to be, and my dancers are actually very excited to be here performing this beautiful land for beautiful people. So, muito obrigado. This is actually my second time being in Iguaçu. For me personally, for my dancers, it's the first time. But everybody hopes this we can come back again. Ao total, foram 25 artistas apresentando o folclore ucraniano para visitantes do Parque Nacional do Iguaçu que se encantaram com a performance, energia e cores das apresentações. Fique agora com alguns trechos das danças. Hoje comemora-se o Dia do Agricultor, uma data que homenageia os profissionais que trabalham cultivando produtos agrícolas que chegam na mesa dos brasileiros. Um setor que movimenta a economia nacional, produz alimentos para o sustento do país e preserva os recursos naturais. Estamos falando da profissão que leva comida para a casa dos brasileiros, o agricultor. Dia 28 de julho é o dia daqueles que plantam e colhem frutos de seu trabalho, aqueles que consideram a terra como a sua paixão. Para o agricultor Juliano Gamba, que trabalha na área há 21 anos, cuidar da terra e do plantio
é muito prazeroso e rentável. Comecei a trabalhar na fazenda, essa fazenda é do meu pai, já tem mais ou menos completa 40 anos esse ano, e me descobri através dele. O dia a dia, vindo com ele, desde criança, a gente aprende a gostar disso. A gente aprende a gostar desse cultivar, desse cuidar da terra, cuidar dos animais. A região oeste do Paraná tem um grande potencial na agricultura e os produtos cultivados por aqui são soja, milho e o trigo. Mas cuidar da terra demanda muito esforço e paciência para ver os resultados, sendo que, principalmente nesse momento da safra de inverno, as colheitas demoram mais para crescer por receberem menos luz solar. Próximo mês, setembro, inicia-se a nova safra verão. Inicia-se em setembro, você planta em setembro, outubro e colhe em janeiro e fevereiro. Faça chuva ou faça sol, a agricultura não pode parar, pois ela movimenta o comércio, geração de empregos e o desenvolvimento de nosso país. Como é o caso do Juliano, que o que era para ser apenas um passeio pelas terras do pai, hoje virou seu trabalho, e ele se orgulha de dizer que é um agricultor. Para mim, acho que trabalhar com a terra, eu me descobri nela, a paixão por cultivar essa espera de ver uma semente virar uma planta. É um exercício de paciência que requer muita dedicação, muito empenho. Nós costumamos dizer aqui que cada ano é uma história, cada ano um livro novo a ser escrito. E o Notícias Web dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Eu convido você sempre a curtir, a compartilhar e a acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã. Até lá.